Olá, pessoal. Estou hoje aqui com Emília Werneck, que é fisioterapeuta, formada pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, e vai falar hoje para a gente sobre a bexiga neurogênica na realidade do SER4 de Diamantina. E aí, Emília, conta para a gente aí como que é seu trabalho, como que você desenvolve, as dificuldades na realidade, né, no serviço do SUS, que é referência para vários municípios aí do Vale de Jequitinhonha. Conta para a gente aí um pouquinho da sua experiência. É um bate-papo, tá, Emília? Então, fica à vontade aí para transmitir toda essa experiência que você tem com esse assunto tão importante aí para o sistema de saúde. João, obrigado, Peterson. Boa tarde. Vou falar um pouquinho aqui, né, da experiência que eu tenho aí com essa questão da bexiga neurogênica. É uma área que ela é pouco desenvolvida, né, no SUS. Na verdade, eu acho que eu não conheço outro serviço que tenha, né, agregado, até porque não é uma obrigatoriedade do SER, né, do SER ter esse setor de atendimento. Então, a gente, né, foi desenvolvendo esse serviço à medida que a gente foi observando uma demanda dos pacientes, que a gente atende muitos pacientes da neuroadulto, né, que tem a grande queixa, né, da incontinência urinária, às vezes também da incontinência fecal. Então, a gente viu uma necessidade de estar, né, ajudando esses pacientes, de estar melhorando essa qualidade de vida, que é uma situação que a perda, né, urinária, ele leva a uma restrição muito grande. Então, a intenção é estar ajudando, né, a melhorar essa qualidade de vida dos pacientes. Eu vou passar aqui um pouquinho, rapidamente, né, a questão da bexiga neurogênica, para a gente entender como que acontece, né, fisiologicamente, né, a bexiga neurogênica, e aí depois a gente dá continuidade para estar falando aí sobre o serviço, né, o ambulatório da bexiga neurogênica no SER, como que a gente faz, destrinchar um pouquinho como que é essa reabilitação. Então, aí, primeiro, a gente falando um pouco sobre, né, não tem como a gente saber da bexiga neurogênica sem antes falar um pouquinho sobre a anatomia e a fisiologia do sistema urinário. Então, o sistema urinário ele é composto, né, de 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra, e tem a função de estar realizando a filtragem do sangue e o armazenamento e a excreção da urina. Para o nosso caso da fisioterapia em si, a gente vai estar trabalhando com basicamente 2 órgãos, que é a bexiga e a uretra, e a gente vai estar focando na função de armazenamento e excreção da urina, que é o que é mais importante para a gente estar entendendo essa demanda. Então, aqui tem um corte frontal, né, só para a gente ver aí, da bexiga, é um sistema urinário masculino, tem aí a próstata, e aí a gente pode ver aqui 2 músculos que são extremamente importantes, que são o esfíncter uretral externo e o elevador do ânus, que são músculos extremamente importantes, principalmente para nós, fisioterapeutas, né, na reabilitação desses pacientes com incontinência urinária. Aqui também a gente tem um corte sagital, só para a gente ver a proximidade desses órgãos. Aqui a gente tem o reto, o útero e a bexiga, e o assoalho pélvico sustentando aqui esses 3 órgãos. Então, é uma musculatura que ela demanda um trabalho bem, bem grande. Então, é aqui um dos nossos focos, né, de atenção para estar melhorando essa incontinência nesses pacientes. E aqui uma foto só para a gente ver rapidamente qual que é essa musculatura que é tão importante. Né? Aí aqui a gente tem a uretra, o ânus, e aí a gente tem, né, aqui nessa foto não dá para ver direito, que é o esfíncter uretral externo. Aqui a gente tem o esfíncter externo do ânus e uma musculatura que é extremamente importante, que é o levantador do ânus, que ele é dividido em 3 ramos,
que estão aqui, ó. É o pubo retal, o pubo coxígeno e o ilho coxígeno. Então, essa musculatura é a musculatura do assoalho pélvico, basicamente, que é onde a gente trabalha, né, nesses pacientes que têm alguma força, que têm alguma função dessa musculatura. Então, basicamente, a gente vai trabalhar, então, com a bexiga e a uretra. A bexiga, que é um órgão autônomo, né, que tem a musculatura lisa, e que tem a função de estar armazenando a urina sem esforço, sem dor e sem nenhuma perda involuntária, e, ao mesmo tempo, também ele tem que levar uma eliminação dessa urina completa e voluntariamente, sem nenhum esforço e sem nenhuma dor. É um sistema que trabalha em baixas pressões, ou seja, à medida que essa bexiga ela vai enchendo, ela tem que manter essas pressões baixas para que a gente não tenha nenhum tipo de lesão no sistema urinário superior, por exemplo, né? Que é o que acontece muito nos pacientes que têm bexiga neurogênica. Eles têm um aumento dessa pressão e isso leva a alguns problemas, né, miccionais, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E esse armazenamento, ele é organizado, né, pelo sistema nervoso simpático, que também vou falar um pouquinho para frente. E a gente tem a uretra, que é outro órgão extremamente importante, né, na reabilitação, principalmente desses pacientes. Ele é um conduto que é constituído de músculo estriado e músculo liso da parede uretral. Ele é responsável pelo mecanismo de fechamento uretral e de manter essa resistência uretral sempre elevada durante a fase de armazenamento, para que não aconteça nenhum tipo de incontinência, nenhum tipo de vazamento. Então, aqui a gente vê, rapidamente, só passando, para a gente entender o que acontece na bexiga neurogênica, a gente tem que entender o que seria o normal, né? Então, o que acontece nessa fisiologia do trato urinário inferior, que é o armazenamento e a eliminação da urina. Então, no armazenamento da urina, a gente tem a ação do sistema nervoso simpático, através do nervo hipogástrico, que está no nível de T10 e L2. O que esse sistema nervoso simpático faz? Ele vai estar estimulando receptores que estão no corpo da bexiga. E vai estar estimulando receptores que vai estar no colo vesical e na uretra. Então, eu tenho receptores em todo o corpo da bexiga, no colo vesical e na uretra. No corpo da bexiga, ele vai estar causando relaxamento dessa musculatura lisa da bexiga. E no colo vesical e na uretra, ele vai estar levando a um aumento do tônus e fechamento uretral. É preciso que esse sinergismo ele aconteça, que é o relaxamento da musculatura da bexiga, o aumento do fechamento da uretra. Eu preciso desse sinergismo para que aconteça o enchimento vesical a baixas pressões, que é o normal de se acontecer. E aí, o que acontece? Então, a bexiga vai enchendo, e aí eu tenho uma sensação de repressão vesical. Então, a bexiga ela fica cheia. E, normalmente, esse volume, né, ele varia de homem para mulher, mas mais ou menos a 400 ml, a gente já tem essa sensação de bexiga cheia. Então, o que acontece? A gente ativa os mecanorreceptores que estão na parede do bexiga, e ele vai estar enviando sinais para o centro pontíneo de micção e para o córtex. Desculpa. E aí, eu tenho desejo miccional. Eu estou no local apropriado? É satisfatório eu realizar essa micção agora? Sim. Estou no lugar adequado? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter estimulação do parasimpático e a inibição do simpático. Então, como que acontece o esvaziamento da urina? Então, ele vai ter, através da ativação do sistema nervoso parasimpático, através do nervo pélvico, o que ele vai causar? Ele vai estar estimulando receptores de novo, na parede vesical, na parede da bexiga, e vai estar levando à contração dessa musculatura detrusora. E, ao mesmo tempo, eu também tenho ativação do sistema nervoso somático,
que vai ser através do nervo pudeno. Esse sistema nervoso somático, ele inerva a musculatura do assoalho pélvico e do esfíncter externo da uretra. E aí, o que acontece? Eu vou ter ativação dele e ele vai levar ao relaxamento voluntário da musculatura esfincteriana e do assoalho pélvico. Ou seja, acontece tudo ao contrário do que aconteceu com o armazenamento da urina. Então, se eu tenho a contração do músculo detrusor e aí eu tenho um relaxamento dessa musculatura esfincteriana e do assoalho pélvico, eu consigo ter uma permissão para a passagem da urina de forma voluntária e sem nenhuma restrição. Então, é preciso que aconteça esse sinergismo, né? Tanto do funcionamento dessa musculatura da bexiga com musculatura esfincteriana. Então, eu tenho esse sinergismo, tudo acontece normalmente. Agora, se eu tenho uma alteração anatômica ou alguma lesão neurológica ou de alguma estrutura, uma lesão nervosa, alguma coisa que atrapalha esse sistema nervoso, que atrapalha esse funcionamento normal, eu vou ter o quê? Desencadeado vários sinais e sintomas de uma incontinência urinária, de uma incontinência fecal. Esses sinais e sintomas eu vou passar eles rapidamente um pouco mais para frente, porque são terminologias que são utilizadas na bexiga neurogênica mesmo. Então, se a gente tem alguma dessas alterações, a gente tem, então, a bexiga neurogênica, que é uma disfunção da bexiga decorrente da alteração do mecanismo do controle vésico esfincteriano, que vai acometer tanto os portadores de doenças do sistema nervoso central ou periférico, que causa uma inadequação, tanto no armazenamento quanto no esvaziamento, ou em um ou em outro, né? Então, eles podem ser classificados em congênitos e adquiridos. Congênitos são aqueles que os pacientes eles já nascem com a doença, né, que é a mielomeningocele, a genesia sacral e o cisto medular. E os adquiridos, que são aqueles pacientes que tiveram alguma lesão medular, tiveram um TCE, um AVC, que é muito comum, muito fácil encontrar esses tipos de paciente, principalmente lá onde a gente atende pacientes com esclerose múltipla, com diabetes, com tumor cerebral. Então, esses são aqueles que são classificados como adquiridos. E a gente tem a classificação dessa bexiga neurogênica, que eu vou ter a classificação através da topografia da lesão e eu tenho a classificação do padrão urodinâmico. A topografia da lesão, ela vai ser aqui, então, dividida em lesão do neurônio motor superior, lesão do neurônio motor inferior e as lesões do tronco cerebral. Esse tipo de padrão, esse tipo de classificação, ele não é utilizado muito na questão do tratamento dos pacientes. Ele não diz muita coisa para a gente em relação ao tratamento, certo? Esse tipo de classificação, ele não identifica para a gente o padrão miccional do paciente. Então, fica difícil a gente acompanhar a evolução, né, dele, né, dos pacientes, de acordo com essa classificação. Então, para a gente, né, da fisioterapia, da reabilitação, ela não é muito utilizada. Então, a gente utiliza mais a classificação do padrão urodinâmico. Essa, sim, do ponto de vista terapêutico, ela é mais útil na nossa programação, né? Na nossa orientação, na formação do plano terapêutico. Então, ela é uma avaliação tanto da atividade detrussora quanto da esfincteriana, que é o que a gente trata, né, na parte da fisioterapia. Ele é baseada em matrizes que tem 4 padrões específicos e as combinações. Então, esses padrões é o detrussor hiperativo e hipoativo, esfíncter hiperativo e hipoativo. Então, eu tenho uma combinação de todos eles e aí eu vou ter a formação de 8 padrões diferentes. E ele tem uma boa correlação com a redução de risco dos pacientes em relação às lesões do trato urinário superior. Ele consegue dar informações mais específicas para a gente em relação ao tratamento
que deve ser realizado, né, para se evitar uma lesão do sistema urinário superior. E ele é extremamente importante, que ele é o nosso orientador na conduta terapêutica. Então, ele é o que a gente utiliza, principalmente junto com a avaliação que a gente faz, né? Então, aí a gente sabe que se a gente tem alterações nervosas ou neurológicas, eu vou ter uma alteração tanto nos músculos, né, no músculo da parede da bexiga, quanto no esfíncter. Quando eu tenho essa alteração da parede da bexiga, eu tenho uma bexiga que ela pode se tornar hipertônica ou uma bexiga que pode se tornar hipotônica. E essa bexiga neurogênica, ela pode estar afetando essa sinergia que eu falei que ela é tão importante, né, para o bom funcionamento do sistema urinário, né, para a gente ter um armazenamento correto, um esvaziamento correto. Então, essa sinergia, ela pode estar alterada e pode atrapalhar esse bom funcionamento do ato de urinar. Então, aqui, só uma classificação rápida, só para a gente entender que a gente pode ter essa combinação do hiperativo, do hipoativo. Então, por exemplo, se eu tenho uma bexiga que ela é hiperativa e eu tenho um esfíncter hiperativo também, a chance de eu ter uma lesão do sistema urinário superior é muito grande. Por quê? A bexiga ela vai se contrair o tempo inteiro. E, ao mesmo tempo, esse esfíncter também, ele está com o tônus aumentado. Então, ele não vai deixar a urina passar ali. O que acontece? Pode acontecer um refluxo, né, para os rins e aí causar algum tipo de lesão. Nesse tipo de paciente, a gente tem muitos casos de hidronefrose e de insuficiência renal. Nesse tipo aqui, por exemplo, que a gente tem uma bexiga hiperativa, né, e a gente tem um esfíncter hipotônico. Então, o esfíncter é fraquinho, não segura, e a bexiga contrai o tempo inteiro. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma incontinência, né? Normalmente, pode acontecer uma incontinência por esforço, por exemplo. Então, qualquer esforço, se tosse, se corre, que o paciente tem, se espirra, aí o que acontece? É uma pressão mais alta na bexiga que o esfíncter não consegue segurar. Então, aí a gente fala de incontinência urinária neurogênica por esforço. Incontinência urinária de esforço neurogênica. E aí a gente pode ter a bexiga hipoativa, que é aquela bexiga flácida, né? Que eu vou ter um esfíncter com o tônus aumentado. Então, nesse caso, a bexiga vai enchendo, até que chega um momento que ela não enche mais, e aí a gente tem uma incontinência urinária por transbordamento. E o que acontece, né, geralmente, tem muitos casos, né, dos pacientes que a gente atende da bexiga neurogênica, que a gente tem uma bexiga hipoativa, um esfíncter hipoativo. Ou, às vezes, a bexiga chega até a ser arreflexa. Né? No caso das bexigas neurogênicas, a gente fala que elas são arreflexas. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter, às vezes, uma incontinência urinária completa. O paciente não consegue segurar e aí ele nem sente, às vezes, essa urina saindo. Então, é o uso constante de fraldas, de absorvente. Então, basicamente é isso. Assim, não vou me ater muito a isso, não, para a gente poder falar mais da situação mesmo do setor da bexiga neurogênica. Então, aqui, a ICS, que é a Sociedade Internacional de Continência, ela tem uma terminologia para esses sintomas. Então, a gente tem um padrão para esses sintomas. Então, eu coloquei aqui rapidamente, vou passar, que são sinais e sintomas que a gente colhe muito durante a avaliação, né, a anamnese, porque é extremamente importante no planejamento, né, do nosso
das nossas condutas, das nossas orientações. Então, o paciente que tem frequência diurna aumentada é aquele que vai várias vezes ao banheiro. A noctúria, que é aquele paciente que acorda várias vezes à noite, que é uma queixa muito frequente dos pacientes, e é um dos motivos que levam eles a procurar fisioterapia, porque eles se sentem extremamente incomodados de terem que levantar à noite, né, para ir ao banheiro, ou às vezes a gente vê muito esses pacientes que eles ficam com um marreco do lado, ou acordam todo, né, com a cama toda molhada. Então, assim, é uma queixa muito frequente nos pacientes que têm a bexiga neurogênica. A urgência, que é aquele desejo repentino de estar indo ao banheiro. A incontinência urinária, que eles falam que é qualquer perda involuntária de urina, exceto para as crianças, né? Aí a gente tem a incontinência de esforço, que é quando eu tenho algum exercício físico, que alguma tosse, espirro, que é também muito frequente. Eles têm essa queixa muito frequente. Por quê? Porque eles têm a alteração dessa inervação do solo pélvico. Então, às vezes, grande parte desses pacientes, quando eu avalio, eles têm grau zero de força. E mesmo com alguma estimulação, com alguma, às vezes, uma eletroterapia, alguma coisa assim, eles não têm essa resposta. Então, a gente tem que procurar outros meios para estar ajudando esse paciente. Então, tem a incontinência postural, que também é muito comum, né, na bexiga neurogênica. Mudou de posição, tem a perda associada. Incontinência insensível, que é a perda urinária que o paciente não consegue definir quando acontece, é aquele paciente que ele simplesmente chega uma hora que ele tem que trocar a fralda, ele não sentiu que ele teve perda em momento algum, só que ali ele tem aquela incontinência recorrente, né, o tempo todo. E a urge-incontinência, que é a perda involuntária de urina, acompanhada ou precedida de uma urgência urinária. Então, o paciente sente aquela vontade impetuosa de ir ao banheiro, mas não consegue chegar. E aí tem a incontinência. Além disso, eu tenho a incontinência mista, que é essa urgência associada ao espirro. Então, às vezes, eles estão lá, vem a vontade impetuosa de ir ao banheiro, ao mesmo tempo tem um exercício físico, que eles têm a perda nessas duas situações, e aí a gente fala que a incontinência é mista. A enurese, que é muito comum nesses pacientes, que é a perda involuntária de urina, se for utilizada para denotar incontinência durante o sono, a gente põe o noturno. Então, a enurese noturna, que é o que, né, também eu já comentei dessa questão dessa perda desses pacientes que acordam com a cama toda molhada, né? Incontinência urinária contínua, que é ininterrupta, né? Que é também bem frequente nesses pacientes. E a sensação vesical, que eu não vou entrar, que ela pode estar anormal, aumentada, reduzida ou ausente. Em relação ao esvaziamento, né, a gente tem características como o jato fraco, que é aquele paciente que vai fazer o xixi e sai pouquinho xixi. Às vezes acontece muito em pacientes que têm a próstata aumentada, né, um caso assim, à parte que não é de bexiga neurogênica. Então, eles têm uma redução, esse jato fraco é muito característico. A hesitação, que é a dificuldade de iniciar. Então, tem gente que, o que acontece? Senta no vaso, tem que ligar a torneira para sair água, para o barulhinho conseguir, né, que se inicie a micção. Então, essa hesitação, ela também não é normal. Então, é a dificuldade de iniciar a micção, resultando em um atraso no tempo entre a micção e a vontade de urinar. Esforço para urinar. Muitos pacientes têm essa dificuldade, e na bexiga neurogênica, muitos deles, eles fazem uma manobra que chama manobra de Credé, que é uma manobra que eles fazem a compressão da região abdominal em cima da bexiga, para tentar eliminar um pouco de urina. É um pouco controverso, algumas pessoas acham que sim, que funciona, outros acham que pode estar interferindo no refluxo, né, para os rins. E a disúria, que é a retenção urinária, relato de inabilidade de micção, apesar de esforço persistente. Isso, quando acontece, os pacientes normalmente eles têm que passar a sonda,
né, que aqueles pacientes que eles não conseguem, né, eliminar a urina. Por exemplo, um paciente que tem a bexiga hipoativa, que é, por exemplo, a incontinência de transbordamento, vai enchendo. Então, para causar nenhum problema para esses pacientes, a gente faz o cateterismo intermitente limpo. E os sintomas pós-miccionais, que também são importantes, que é a sensação de esvaziamento incompleto, né? Aquela sensação de que, eu fui no banheiro, mas ainda tenho de que xixi para sair. E o gotejamento pós-miccional, que é uma queixa muito frequente em homens, principalmente. Um dos motivos também é a questão da uretra, né? Do homem, que ela é maior, então às vezes fica um pouco de xixi na uretra. Como ele não tem essa musculatura forte, essa musculatura normal, eles não conseguem eliminar toda essa urina. Então, aí, o diagnóstico, né, da bexiga neurogênica, ele deve ser baseado em uma avaliação completa, né, de possíveis condições neurológicas e não neurológicas, deve incluir uma anamnese detalhada e o exame físico completo. Até porque, né, se o paciente não tem nenhuma condição neurológica, não tem nenhuma doença que a gente fala, nenhuma patologia de base, ele não deve ser tratado como bexiga neurogênica, né? Ele deve ser tratado como outra condição da bexiga. Então, a urodinâmica é o que a gente mais utiliza. E aqui no SER, a gente tem esse exame de urodinâmica, ela é realizado pelo urologista. Foi um ganho, assim, muito grande para a gente, porque, assim, eu sei que tem centros aí que são, né, que tem vamos dizer assim, uma melhor condição, né, financeira, que não tem. Então, é um ganho que a gente tem. A gente tem a urodinâmica e tem o ultrassom, que são realizados nesses pacientes. E a urodinâmica é o nosso guia, né? Ela que, juntamente com a avaliação, que é o nosso guia para estar montando esse plano terapêutico do paciente. E tem outros duas avaliações que são realizadas, que é o diário miccional, que é o diário urinário, ou pode ser chamado também de diário miccional, e o PED teste. Esses dois exames, vamos pôr assim, eles são muito bons, mas eu não consegui realizá-los aqui, por causa da dificuldade de entendimento dos pacientes. Porque o diário urinário, o paciente tem que anotar a hora que ele vai no banheiro, ele tem que medir a quantidade que urinou, os episódios de incontinência, o que ele sentiu, se ele teve uma urgência, se ele foi um esforço, a quantidade de água que ele ingeriu. Então, assim, eles têm uma dificuldade de entendimento de estar fazendo esse diário miccional muito grande. Então, assim, eu parei de fazer porque realmente, assim, os exames, eles chegavam, os diários, eles chegavam para mim completamente errados. Né? Eles escreviam coisas assim que não tinham nada a ver, e assim, eu explicava de novo, tentava fazer, mas não adiantava. Então, assim, aquilo dali não estava contribuindo para o meu plano terapêutico. E o PED teste, que ele mede a quantidade de perda urinária durante a incontinência. E aí a gente faz como? A gente pesa os absorventes numa balança e a gente pesa os absorventes. Então, para mim, o PED teste é muito difícil. Por quê? Normalmente, você pede para guardar esses absorventes na geladeira. A maioria deles não tem geladeira em casa. E outra, os pacientes são sempre de fora. São raros os pacientes de Diamantina, então eles não conseguem estar guardando. E assim, é de uma semana para outra os atendimentos, né? Se fosse de um dia para o outro, tudo bem. Como que eles vão ficar guardando isso durante uma semana, né, para estar trazendo para mim no outro dia? Então, ficou inviável também fazer esse tipo de teste. E aqui eu coloquei para vocês a avaliação que eu faço no CIR. E aí, assim, essa avaliação minha parte do pressuposto de que esse paciente, ele já é paciente do CIR, então ele já tem um histórico dentro do prontuário dele. Então, as minhas perguntas são muito específicas
daquela queixa, né, da incontinência, da bexiga neurogênica. Um pouquinho mais para frente eu vou falar qual que é todo o fluxo que esse paciente passa para estar chegando no setor da bexiga neurogênica. Então, pergunto, queixa principal, história da moléstia atual, se tem alguma doença pré-existente, se tem alguma doença renal, se tem alguma doença cardíaca, a diabetes, né, que é extremamente importante na bexiga neurogênica, quais os medicamentos que utiliza, se já realizou alguma cirurgia, a história social, que é extremamente importante, se o paciente faz uso de cigarro, álcool e café, porque essas 3 substâncias, elas são substâncias que ajudam nessa hiperatividade da bexiga, né, eles estão relacionados, né, à estimulação dessa contração detrusora, os hábitos alimentares e a ingestão hídrica, que é extremamente importante, né, para esse paciente, porque a maioria deles não quer tomar água, não quer tomar nenhum tipo de líquido por conta da incontinência. E os hábitos alimentares, que são, né, é uma alimentação pobre de fibras, de nutrientes. E aí a gente vê que são pacientes também que têm, vou falar mais para frente um pouquinho, deixa, que tem muito problema de constipação intestinal. As atividades sociais, que é extremamente importante aqui. Por quê? Porque essa bexiga neurogênica, essa incontinência, ela faz com que esses pacientes, eles parem de frequentar qualquer ambiente que antes eles frequentavam. Tem paciente que, às vezes, chegou a relatar para mim que o grande problema é que eles queriam voltar a ir à igreja, por exemplo, mas que não iam porque se sentiam extremamente constrangidos de ter que usar uma fralda ou de ter que aparecer com a roupa molhada, né, porque não tinham dinheiro para comprar a fralda. Então, é uma das queixas principais desses pacientes, né? O estado emocional, geralmente eles chegam muito debilitados, primeiro porque eles tinham uma vida normal, vamos dizer assim, né? Tinham um armazenamento e uma eliminação da urina normal, e de repente eu tenho um comprometimento, além de motor, né? Uma dificuldade, às vezes, de participação, né, na sociedade, aí vem com uma depressão, né? Porque assim, eu não consigo me resolver os meus problemas sozinho, eu não consigo andar sozinho, eu não consigo se movimentar sozinho, e além de tudo, ainda tenho uma perda urinária que é extremamente eles ficam extremamente constrangidos, né, com isso. A história obstétrica do paciente, né, quando é mulher, é extremamente importante saber se ela é nulípara, se ela já teve filho, se teve parto normal, se foi cesariana, se teve alguma complicação, se teve alguma laceração, porque às vezes também é uma bexiga neurogênica, eles têm esse comprometimento de incontinência, mas que também ele já vinha desde antes da lesão neurológica. Então, aí eu olho os sintomas da incontinência urinária, que esses sintomas que eu já falei anteriormente, né? Olho quando que começou, né, a incontinência, quantos absorventes eles usam por dia, quantas vezes eles vão ao banheiro por dia. Olha só para você ver, são informações simples, mas que às vezes eles não conseguem me passar, porque eles não têm muita noção do que é essa quantidade de idas ao banheiro. Quando ocorre, né, essa perda urinária, para saber se tem alguma incontinência urinária de esforço, com a tosse, com o espirro, com a risada, caminhada, né? Essas ações, se eles levam uma perda, eu já tenho um indicativo de que a musculatura do assoalho pélvico ali daquela pessoa, ele não tá bem. Então, que ele precisa de um olhar especial. E a quantidade de urina perdida também, que me dá uma noção do que tem que ser feito. Se aquele paciente ele perde gotas, jato, ou se ele é contínuo ali, o paciente nem sente que ele está perdendo, né, urina. Eu avalio esses sintomas de armazenamento, esvaziamento e pós-micção, que eu falei anteriormente. O tipo de micção, que é extremamente importante. Se o paciente tem uma micção normal, se ela é pressionada, por exemplo, vou lá, faço um pouquinho, aí
levanta. Aí depois, Emília, aí, nossa, eu acabo de ir no banheiro, 15 minutos depois eu já tenho que ir no banheiro de novo. Então, tipo assim, ele não eliminou aquela urina toda, então por isso ele precisa ir no banheiro. Então, ele fraciona, né, aquela ida ao banheiro. Não intencionalmente, mas por conta da lesão. Se é uma micção mais lenta, por pressão abdominal, ou sondagem, né, que é o cateterismo intermitente limpo, que eu vou falar um pouquinho mais para frente também, ou a sondagem pós-miccional. Então, dependendo do paciente, a gente fala o quê? A gente orienta. Não, você vai ao banheiro, já que você consegue eliminar, você vai ao banheiro, vai tentar fazer xixi, e aí depois você vai fazer a sondagem. Por quê? Às vezes o resíduo miccional ali é muito grande. Então, ele não pode deixar aquela quantidade de urina ali, porque o risco de infecção urinária nesses pacientes já é aumentado, porque eles já têm uma flora alterada. Então, se eu deixo ali aquela urina concentrada por mais tempo, o risco de ter uma infecção é maior. O sistema digestivo, né, que eu falei, que assim, é extremamente importante e é uma queixa assim, muito frequente. Os pacientes raros, 1%, falam que o sistema digestivo é normal. A maioria deles ou tem a incontinência, que é extremamente constrangedor para eles, né? Eles têm uma dificuldade enorme de sair, até mesmo para o tratamento por conta da incontinência fecal. Eles ficam completamente arrasados quando acontece episódios, né, de incontinência fecal. E a constipação, que é a principal queixa, né, em relação ao sistema digestivo, que os pacientes ficam até uma semana sem ir ao banheiro. E que é muito grave, porque, né, pode haver a formação do fecaloma, que é cirúrgico. Então, assim, essa constipação, ela é muito importante. E a gente tem que, né, tem que ter um olhar especial para ela, porque são pacientes que se alimentam mal, não tomam muita água e que têm uma mobilidade, né, uma motilidade do intestino diminuída. Então, é um complicador muito grande para esses pacientes. Às vezes o intestino chega a ficar tão cheio que aumenta a incontinência urinária. Porque como eu mostrei naquela figura lá, como os órgãos estão muito perto, o intestino acaba comprimindo a bexiga mesmo, de tanto volume, né, fecal. Então, é um sistema digestivo, a gente tem que também olhar com muito carinho para esses pacientes, que é uma coisa assim que incomoda muito eles. E o exame físico aí, né? A gente faz uma avaliação. Outra coisa que eu tenho muita dificuldade nesses pacientes, tem paciente meu que não volta depois que eu explico do exame físico. Então, primeiro eu venho, eu converso com eles, né? Faço a anamnese, explico o que é, como que eu tenho que fazer, o que é feito na avaliação, que eu preciso, né, daqueles dados para traçar um melhor tratamento para eles. Então, aí no dia eu pergunto: posso fazer essa avaliação hoje? Ou o senhor e a senhora quer deixar para a próxima? 95%. Não, vão deixar para a próxima? Eu não vim preparado. Então, eles também são pessoas muito humildes. Então, né, a gente tem que respeitar essa vontade do paciente. E alguns deles não retornam para a avaliação. Então, aí eu tenho que vir explicar de novo. Então, com muita dificuldade, a gente consegue ter esse acesso. Mas eu preciso desse exame físico. Quando, né, são pacientes que têm muita resistência, aí a gente faz, né, do jeito que, né, a gente tenta ajudar da maneira que a gente consegue, monta um plano terapêutico individual que se adapte àquela avaliação. Mas não é o ideal. Então, eu olho coloração, aspecto da pele, a abertura vulvar, se tem alguma cicatriz de episiotomia, se tem mamilo hemorroidário e, principalmente, a contração muscular. Então, primeiro, eu olho só se aquele paciente ele tem a contração do assoalho pélvico pela região externa mesmo ali da região vulvar, da abertura vulvar. E se ele tem a contração e relaxamento, e se aos esforços. Então, a gente pede ou uma manobra de valsalva, ou pede para tossir, para ver se ele consegue contrair aquela musculatura.
E depois da inspeção, a gente faz o toque vaginal, que aí eu olho, né, a sensibilidade desse paciente lá dentro, como que tá a contração muscular real, como que está o relaxamento, que é uma musculatura. São pacientes que normalmente eles têm um assoalho pélvico hipertônico. Então, o que a gente pode fazer para estar ajudando? Se eles têm dor, muitos têm dor. E como que está a funcionalidade dessa musculatura? Como que está o tônus, se eles têm resistência, como que está a força, coordenação, para a gente estar montando o plano terapêutico da melhor forma possível. E exames complementares, que é a questão do urodinâmica, às vezes eles trazem algum exame de sangue, alguma coisa que possa realmente estar ajudando nesse plano terapêutico. E aqui é só porque tem uma autora, que é a Elza Barage, que ela cita essas questões, que é a avaliação neurológica pormenorizada, né? Quais são esses sintomas neurológicos, a espasticidade do paciente, alguns pacientes têm a disreflexia autonômica, o estado mental, cognitivo, as habilidades manuais, principalmente, né, por conta do manuseio de sonda, o status socioeconômico desse paciente, que é extremamente importante, e fatores de riscos hereditários, familiares, doenças metabólicas. Por que na minha avaliação eu não tenho? Porque, como eu disse, aquele paciente ele já tem um histórico ali no serviço. Então, às vezes, eu já tenho essas informações no prontuário eletrônico do paciente, então eu não preciso ficar repetindo. E os tratamentos, né? O tratamento conservador, que é o cateterismo intermitente limpo, o tratamento comportamental, micção programada, a gente programa, né? Você vai no banheiro de 6 em 6 horas, por exemplo, de 4 em 4 horas. Vai e aí observa se tem algum resíduo. E o cateterismo de demora, que é aqueles pacientes que eles ficam com a sonda de demora durante bastante tempo, né? Durante o dia todo e aí troca só às vezes depois da avaliação médica, que normalmente passa para o cateterismo intermitente. A medicação mais utilizada é a oxybutinina, né, que tem efeitos colaterais muito grandes, que eles queixam demais, que é o ressecamento do intestino, um outro agravante, e a boca seca, né, então, assim, ele resseca bastante o organismo, então, eles reclamam muito dessa medicação. O tratamento minimamente invasivo, que é a toxina botulínica, que está sendo muito utilizada, infelizmente, aqui no SER, a gente não tem aplicação, a gente tentou, só que infelizmente, né, a gente não teve a resposta, porque a gente precisa de um retorno financeiro para estar fazendo a toxina botulínica. Então, a gente tem alguns pacientes que fazem a toxina botulínica lá no SARA. Então, eles fazem esse tratamento no SARA e continuam a reabilitação aqui no SER, né? E os tratamentos cirúrgicos. O cateterismo intermitente limpo, eu vou falar um pouquinho mais para frente, que também é um dos nossas condutas com os pacientes. Então, basicamente, citando aqui, né? Então, fizemos a avaliação, tem a urodinâmica, então eu vou para o tratamento fisioterapêutico. Então, o que a gente faz, né? Basicamente, assim, né, no todo. Isso aqui são as orientações e condutas, os objetivos e condutas que a gente tem no protocolo nosso da bexiga neurogênica do CIR. Então, a gente conversa com os familiares, com o paciente, orienta, né, sobre esse processo de sondagem, sobre o que é a bexiga neurogênica, o que aconteceu, qual que é o prognóstico, né, de melhora. E nosso principal objetivo é estar promovendo, né, o bom funcionamento dessa bexiga, melhorando a qualidade de vida e promovendo o retorno ao meio social. Então, esse é o nosso objetivo principal. E, para a gente chegar lá, a gente tem, né, tônus muscular, que a gente faz a adequação do tônus muscular, aqueles pacientes que têm dor perineal, a gente tenta diminuir essa dor, a gente promove o relaxamento dessa musculatura pélvica, que a maioria deles tem
a hipertonia, né, dessa musculatura. Então, a gente promove esse relaxamento, essa conscientização da musculatura do assoalho pélvico, o que é contrair, o que é relaxar, e isso ajuda muito também para a diminuição da dor do paciente. Então, basicamente é isso. A gente trabalha essas queixas dos pacientes, que é a dor, o tônus, a força muscular, o relaxamento, toda essa conscientização da musculatura pélvica, e também em relação à bexiga, né? A gente promove esse bom funcionamento da bexiga, a gente trata a bexiga hipoativa, a bexiga hiperativa, a gente olha qual que é o melhor, né, plano para esse paciente. E aí, consequentemente, a gente vai melhorar a qualidade de vida e vai tentar retornar ele ao meio social. Então, tá aí, né, as condutas que a gente pode fazer. Eletroterapia, a massagem perineal, o fortalecimento muscular, os exercícios de conscientização dessa musculatura, a terapia comportamental, que é, assim, no caso da bexiga neurogênica, é o que mais dá resultado, porque eles têm uma resposta muito pouca a esse fortalecimento muscular, a essa eletroestimulação, porque é uma lesão neurológica que eles têm ali. Então, por exemplo, eu não tenho como fortalecer uma musculatura que não é inervada, não tem como. Então, a gente trabalha muito nessa terapia comportamental com eles. Ingestão hídrica, olha, você vai bebendo de tanto em tanto, né? Quantidade de água, você precisa dessa quantidade de água. A gente mexe na alimentação. Eu vou falar a terapia comportamental mais para frente, na hora que a gente for falando da equipe multidisciplinar. Então, esses são alguns equipamentos da fisioterapia. Tem o eletromiógrafo, que ele é muito bom, né? Que ele dá mais fidedignamente, né? Aquela contração. Tem os biofeedbacks, né? Tem os cones vaginais que a gente utiliza, que é um biofeedback também, né? Trabalhar o fortalecimento. E a eletroterapia. Então, basicamente, olha só para você ver, de aparelhagem que a gente usa na fisioterapia são pouquíssimas coisas. Porque eu gosto de usar muito manual, né, de trabalhar ali para sentir qual que é aquela demanda daquele paciente mesmo. E, principalmente, do trabalho multidisciplinar que é feito. Que a gente vai falar aqui um pouquinho agora, né, em relação ao ser, como que é essa situação, como que é a bexiga neurogênica no ser. Então, como eu já falei, a gente, né, surgiu dessa questão das demandas dos pacientes mesmo, de estar tendo esse atendimento a mais para a qualidade de vida, e aí né, a gente montou uma equipe de urologista, técnico de enfermagem, enfermeira, e a gente começou, né, a discutir como que a gente poderia fazer para ter essa melhoria. Na época, a gente tinha um espaço muito pequeno, então a gente foi só desenvolvendo as ideias até que a gente conseguiu, né, mudar para o ser hoje, que é um ser diamantina, que é um prédio maior, então tem todas as especificações, tem a sala do urologista certinha, a sala da enfermagem, da fisioterapia. Então, aí a gente já conseguiu, né, desenvolver esse projeto. Como que o paciente chega no CIR? Ele chega, a gente pede para que os pacientes eles sejam encaminhados através de um laudo de referência, pode ser preenchido por fisioterapeuta, por médico, na atenção primária mesmo, né, nos postos de saúde, não precisa necessariamente ser um fisioterapeuta. Só que ele tem que ter como pré-requisito uma doença de base, uma patologia neurológica de base. Então, quais são essas patologias que a gente atende? É o TCE, TRM, AVE, esclerose múltipla, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, sequela de encefalites, meningites ou polineurites, sequelas de cirurgias cerebrais ou vertebrais, hérnia de disco, doença congênita do sistema nervoso central ou periférico, diabetes, paralisia cerebral. Basicamente, são essas as patologias que a gente atende aqui no SER, no setor da bexiga neurogênica. Então, o paciente ele vai, né, procurar o posto de saúde e o médico ou o enfermeiro vai encaminhar esse paciente para o SER. Esse processo ele vai ser enviado para a Secretaria de Saúde, vai passar pela junta reguladora e vai chegar no CIR. Normalmente eu que faço essa separação dos processos.
E hoje, como a demanda nossa dentro do serviço é muito grande em relação a esses pacientes, hoje a gente não atende paciente externo, que é paciente só de bexiga neurogênica. Então, a gente preferiu dar uma atenção maior aos pacientes que são, né, nossos, para a gente ter um atendimento multidisciplinar, para a gente conseguir tratar aquele paciente, né, como um todo. Então, hoje, normalmente, né, esse encaminhamento ele tem que ter a patologia que ele é atendido, a gente não recebe mais pacientes só para bexiga neurogênica, o que confunde muitas pessoas, porque a gente não atende paciente que seja pós-prostatectomia, ou alguma mulher que tenha feito esterectomia, ou que tenha algum tipo de incontinência urinária, né, relacionada a parto, relacionada a algum prolapso genital. Então, esse tipo de fisioterapia, esse tipo de atendimento a esses pacientes, a gente não faz no SER, certo? Aí é o município, né, que tem que realizar no município mesmo, e aqui em Diamantina a gente costuma encaminhar para a universidade. E aí, então esse paciente, ele preenche esse laudo, encaminha, e aí chega. Quando chega para mim, eu separo e faço a classificação desses processos e coloco eles de acordo com neurologia adulto ou neurologia infantil. Então, eles vão passar primeiro pela triagem multidisciplinar da neurologia adulto ou da neurologia infantil. Emília, muito bom você está falando aí da diferença, da distância da teoria e da prática, né? Do que é ideal, do que é real, do que a gente consegue alcançar aí com os pacientes. E eu ia te perguntar mesmo essa questão de atendimento dos pacientes exclusivamente de bexiga neurogênica. Eu estava com essa dúvida já para perguntar, mas aproveitando que você está falando disso, eu acredito que quando vocês criaram, né, o serviço, a grande dificuldade é o financiamento, né, Emília? Considerando que não existe um financiamento próprio do governo estadual ou federal para esses procedimentos, vocês estão atendendo os pacientes que existe previsão de financiamento. É isso mesmo? Não. O setor, né, da bexiga neurogênica, ele foi criado assim como um a mais para os pacientes. A gente não recebe nada a mais por eles. O SER recebe uma verba fixa do governo federal, né? Antes, a gente recebia por produção. Aí sim, né? Não entrava, mas era só a parte motora, né? Que entrava nessa parte da produção. Mas aí a direção ela conseguiu, né, modificar para receber por essa produção. Depois que se tornou SER mesmo, aí a gente recebe uma verba fixa. Essa produção ela não existe mais. Então, o setor, né, todo atendimento do setor da bexiga neurogênica, ele acontece com a verba que vem para o SER, não tem nada específico para ele. Então, esse também foi um dos motivos da gente atender, né, por quê? Tinha duas portas abertas, uma que eram pacientes externos, que a gente não conseguia fazer uma triagem, né, e aí era o grande problema, porque o paciente vinha, ele não tinha bexiga neurogênica, mas ele tinha uma demanda de uma incontinência, de uma necessidade de tratamento, e aí, para onde a gente vai mandar esse paciente? Como que a gente deixava ele simplesmente assim, a Deus dará, perdido? Então, isso foi aumentando muito a demanda. E aí, o que aconteceu? A gente não estava conseguindo dar a assistência necessária àqueles pacientes que eram, né, do SER mesmo, que estavam ali para um atendimento de alta complexidade, né, para um atendimento multidisciplinar. Então, a gente achou que seria melhor, né, a gente voltar o nosso atendimento, né, para a qualidade, né, desses pacientes que a gente está ali tratando, né, multidisciplinarmente, do que abrir para esses outros pacientes que, teoricamente, eles podem ser tratados também no município. Porque se ele tem uma patologia de base neurológica, o município, né, a atenção primária, pode encaminhar para a gente, porque ele vai passar na triagem e ele vai ser admitido. Então, ele vai tratar. Agora, esses outros pacientes que vinham e que às vezes a gente acabava ficando, né? O que a gente vai fazer? A gente não vai dar assistência a esse paciente?
e acabava demandando um volume maior de pacientes, e a gente, por fim, a gente não estava conseguindo dar essa assistência para todo mundo. Então, passou a ter uma lista de espera desses pacientes, porque a gente não estava conseguindo, né, atender a demanda toda. Entendi. No caso de Diamantina, aqui de Valadares, a gente tem a universidade como suporte, né? Isso. Mas eu imagino que os municípios, de uma maneira geral, vai ter muita dificuldade para atender esse tipo de caso, e aí vai ser aquele vazio assistencial, né? O usuário não vai ter para quem que vai atender esse tipo de caso. Eu imagino que o próprio, até aqui, eu acredito que aí também, o município tem dificuldade de atender esses pacientes, porque a demanda da fisioterapia geral já é muito grande e dificilmente, às vezes, os profissionais atendem essas demandas. Como que E você vê isso? realmente, Essa questão do município, né? Tem alguém que consegue absorver isso aí? não, é isso que eu ia falar. E é um tipo de fisioterapia, é igual que requer um atendimento único. Tipo assim, é só aquele paciente, não tem como você atender ele como outra pessoa. Entendeu? Então, assim, as prefeituras, elas não querem isso. Né? A gente sabe que a fisioterapia, a gente, né, a prefeitura atende a 5, 6, 7 ao mesmo tempo. E qual que é a vantagem para as prefeituras colocar esse tipo de atendimento? Sem contar que é uma área que as pessoas, que os fisioterapeutas mesmo, eles não têm muito interesse, né? Então, realmente, assim, tem esse buraco entre o ser e os municípios em relação a esse tipo de atendimento. Tem alguns municípios, poucos, que às vezes um fisioterapeuta ou outro entra em contato comigo para ver o que que poderia, o que que pode fazer. Só que é muito complicado, né? Porque requer uma prática. E aí, assim, aí eu dou algumas orientações do que pode ser feito, assim, de forma global com esse paciente. Mas aí, infelizmente, fica esse buraco mesmo para esses pacientes. Eles não têm muito a recorrer, não. Alguns municípios aqui perto, eles aí eu coloco para eles encaminharem para o FVJM. Porque mesmo assim, por exemplo, Couto, Cerro, Senador Modestino, que são municípios aqui mais perto, a universidade acaba, né, atendendo também. Mas os municípios mais longe, infelizmente, não tem É um essa assistência, desafio, não. né? É um vazio social que se torna um desafio para todo mundo. A gente saber do resultado, mas não ter no município incentivo para esse tipo de atendimento, né? Com Mas certeza. enfim, vamos deixar isso registrado exatamente para tentar buscar, né, conscientizar os gestores e os próprios colegas, né, Isso, a estar de justamente. alguma forma atendendo esses usuários, porque a E demanda é é muito uma, grande, né? é uma área, assim, né? Eu sou suspeita para falar, mas é uma área tão bacana, assim, é uma resposta tão boa que a gente tem dos pacientes, é tão gratificante, assim, ver a melhora deles nessa participação social mesmo, sabe? Alguns que às vezes por uma organização na rotina ali, eles já conseguem, por exemplo, voltar aí à igreja que eles tanto querem, dar um passeio na praça. A maioria deles, né, não tem essa vida social por vergonha mesmo. E a resposta é bem bacana. A gratidão que eles sentem é muito bom a gente ter ela. Melhora muito a qualidade de vida, né? Que o Com constrangimento da certeza. incontinência ele é muito grande e eles não querem sair de fato de casa, né? Então, Uhum. o Não, resultado realmente ele vale a pena investir, né? Então, sim. acho que tem um trabalho aí para a gente fazer de divulgar, né? De sensibilizar o gestor, de identificar qual é a demanda. Só isso já é um desafio também, porque às vezes os profissionais que estão na atenção primária, no NASF, muitas vezes tem tanta demanda para ele atender que ele nem Justamente. quantificou a Uhum. demanda que existe em volta dele ali, né? É. Até porque os pacientes muitas vezes não vão falar se a gente não investigar, de não correr atrás. Ou Uhum. seja, são necessidades que não se chega a ser nem demanda, né? A pessoa tem problema e não relata o problema. Então, isso também é um Justamente. grande ponto crítico para a gente. Sim, com certeza.
Mas pode continuando aí, Emília. Tá, Só quis atrapalhar um pouquinho para não, tá aprofundar nesse ótimo. ponto. Não, vamos conversando aí. Pode ir parando sempre que precisar. Então, aí, voltando, né, em relação a como que o fluxo de atendimento no CIR. Então, esses pacientes, eles vão entrar pela triagem da neuroadulto ou pela triagem da neuroinfantil. Então, na triagem, são feitas várias perguntas. Então, o paciente, ele é acolhido ali para o atendimento multidisciplinar, tanto da parte motora, quanto dessa parte, né, da bexiga neurogênica. Então, a gente acolhe, né, questiona rapidamente, né, para não causar constrangimento, sobre a questão da bexiga neurogênica e encaminha para o setor. Então, qual que é a nossa equipe hoje, né? A gente tem o assistente social, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o neurologista, que ele não é, o neurologista ele não é do setor da bexiga neurogênica. A gente tem o neurologista dentro do CIR. Então, o paciente ele passa na triagem e, se houver a demanda, ele já passa, né, no neurologista. Então, se dentro do setor da bexiga aquele paciente ainda não passou no neurologista e a gente vê essa necessidade, a gente pode encaminhar ele também para o neurologista. Tem o nutricionista, o psicólogo, o técnico de enfermagem e o urologista. Então, você vê que é uma equipe muito boa, né? É bem completa, e a gente trabalha em equipe mesmo. Então, assim, o técnico de enfermagem, ele tem um papel, assim, essencial, porque ele é que faz toda essa prática do cateterismo intermitente limpo, né, de ensinar o paciente, né, junto com o enfermeiro. Então, como que é esse fluxo? Então, o paciente, ele passa primeiro, vou passar aqui e depois eu volto falando certinho. Então, ele entra, né, pela triagem multidisciplinar da neuroadulto e da neuroinfantil. Se a gente vê a demanda, ele é encaminhado para o ambulatório de bexiga neurogênica. E aí, ao mesmo tempo, ele já passa na avaliação da assistente social e passa na avaliação do setor da enfermagem, que inclui aqui a avaliação do enfermeiro e do técnico de enfermagem. E aí, agenda-se a avaliação com o médico urologista. Então, aí o médico vai ver toda a demanda, é uma avaliação bem criteriosa, bem detalhada, e aí no SER a gente tem a urodinâmica e tem o ultrassom, né? Então é muito bacana. Então esses pacientes, eles têm um acompanhamento contínuo com o médico urologista, de estar fazendo o ultrassom, né, de 6 meses, até por conta dessa demanda que eu falei, né, da questão das lesões do trato urinário superior, que é muito frequente nesses pacientes. São pacientes que eles têm uma quantidade de infecção urinária muito grande, então tem essa assistência, né, do médico urologista. Então, esse paciente, ele passa pelo urologista e ele faz o encaminhamento, né, para fisioterapia, para psicologia, para nutricionista. Aí ele avalia a necessidade do cateterismo. Então, aí o técnico de enfermagem acompanha esse paciente a fazer o autocateterismo, né, no caso daqueles pacientes que têm habilidades manuais, e aqueles pacientes né, que têm um comprometimento, tem um acompanhante que sempre vem, que vai ser o responsável por esse cateterismo. Então, ele ensina direitinho a lavagem da sonda, quantas vezes essa sonda ela tem que ser utilizada, como armazenar, sabe? Então, assim, ele ensina tudo, né, passo a passo de como tem que ser feito, como que eles podem conseguir essas sondas nos postos de saúde, né, que eles têm direito. Acho que tem um número X, não sei te falar ao certo, assim, mas eles têm uma quantidade que o SUS repassa para eles, do mesmo jeito, né, da medicação, da oxibutinina, eles também conseguem pelo SUS. Então, a gente dá todas essas orientações, toda essa assistência, ensina essa questão do cateterismo para aqueles pacientes que necessitam, né, desse cateterismo. A gente fala sobre essa terapia comportamental, né, que eu já tinha
comentado antes. Então, a gente trabalha a questão da micção desse paciente, ensina ele, você vai ao banheiro de tanto em tantas... eu vou ao banheiro 15 vezes no dia. Então nós vamos tentar diminuir. Como que nós vamos tentar diminuir? De quanto em quanto tempo que você está indo? Eu vou de 20 em 20 minutos. Então, você vai tentar agora ir de 30 em 30 minutos. E aí vai aumentando esse tempo. Por exemplo, alguns pacientes que têm que conseguem realizar a micção, porém, tem um resíduo miccional, que é visto pela urodinâmica. Então, esses pacientes também, eles são orientados, olha, você vai fazer micção, você vai ao banheiro, você vai sentar no vaso, assim, assado, e vai realizar a micção. Depois que você realizar a micção, você vai fazer o cateterismo, que é a sondagem pós-micção, que a gente fala. Então, assim, vai de paciente para paciente, a gente vai orientando de acordo com a demanda de cada um deles. E aí, que é extremamente importante, a questão da demanda da psicologia, que é muito importante, ajuda muito, porque eles têm uma autoestima, assim, péssima, muito ruim, e a psicologia aí, juntamente com todos os outros setores, ela ajuda nessa questão, junto com a fisioterapia, e a nutricionista também, que é extremamente importante na questão dessa alimentação. Então, assim, dentro do meio social deles, a nutricionista ela consegue, encaixar o que deve ser colocado na alimentação para melhorar a questão de fibra, da ingestão hídrica, para a gente ter, todo esse controle aí, nutricional desse paciente. E os dados, do setor. Quantos pacientes que a gente tem hoje? A gente tem um total de 148 pacientes e a gente tem lista de espera. O que aconteceu? Aqueles pacientes que eu falei que eles deram entrada, pela porta, são pacientes, teoricamente externos, eles continuam em tratamento. E, assim, a fisioterapia, eu consigo dar alta no paciente, Ele não tem aquela alta melhorada, completa. Mas a partir do momento que eu observo que o paciente ele se adaptou, ele tem uma rotina, já melhorou a qualidade de vida e ele ele estabilizou naquele ganho dele, aí eu dou alta. Mas o urologista ele continua, porque são pacientes que eles precisam sim de um acompanhamento, de estar realizando a urodinâmica sempre por conta dessas lesões, que podem estar acontecendo. São 54 pacientes do sexo feminino e 94 pacientes do sexo masculino. E que realizam cateterismo é um número até pequeno, que eles são 49. Mas, o que a gente tem na bexiga neurogênica? A gente tem muito paciente que teve o AVE. Então, são pacientes que normalmente eles não necessitam do cateterismo intermitente limpo, porque eles conseguem realizar a micção, conseguem fazer o esvaziamento, vesical, mas que tem alguma incontinência de algum tipo, uma urge-incontinência, ou tem uma incontinência de esforço associada. Então, assim, são pacientes que normalmente a gente consegue tratar mais rápido. E a gente, lá também, não sei, os pacientes, por exemplo, aqueles pacientes que têm uma queixa muito grande de perda, mas que tem uma infecção, são infecções urinárias recorrentes, o que a gente faz lá? O técnico de enfermagem, ele acompanha. Para aqueles pacientes que dá, que conseguem vir ao ser todos os dias, durante uma semana. Aí eles vêm, ficam, durante a manhã, por exemplo, e aí o Rafael, que é o técnico de enfermagem, ele faz, o paciente vai, realiza a micção, aí o Rafael faz a sondagem. Ou a enfermeira, faz a sondagem para ver o resíduo miccional. Então, faz aquilo durante todos os dias para ver qual que é o resíduo miccional daquele paciente. Se é um resíduo que realmente ele requer uma atenção maior ou se é um resíduo miccional que seria normal para esses pacientes da bexiga neurogênica. Então, assim, é um tratamento multidisciplinar mesmo, que a gente tenta acolher o paciente ali de todos os lados. E é isso, assim, eu acho que se tiver mais alguma dúvida, às vezes eu não falei alguma coisa que você quer perguntar.
Oi, Emília. Eu acho que a minha principal dúvida era essa questão da demanda, né? Desse fluxo mesmo, aquilo que eu já havia perguntado. E na questão da mensagem assim que você daria para estudantes, né? São estudantes do sétimo período, considerando aí tudo que você tem de experiência, que você vê a realidade dentro do serviço já há alguns anos, né? O que Uhum. você diria para esses estudantes para a gente estar melhorando aí as condições desses pacientes, do serviço, do sistema? Como eu já falei, né, é uma área que tem vazios assistenciais, você mesma, né, coloca isso das dificuldades aí em vários municípios. Que mensagem, assim, quais conclusões a gente pode chegar e que tipo de encaminhamentos a gente pode propor para o governo do estado, para o governo federal, para esses pacientes não ficarem, né, sem atendimento, considerando um tratamento que é de baixo custo, Sim, mas só que exige um acompanhamento profissional especializado, né? sim. Aí eu acho assim, Peterson, na verdade, é um trabalho muito cansativo, vamos dizer assim. Então, assim, a gente não pode desistir, né? Porque o SUS é muito difícil de se trabalhar. É super bacana, né? O que, que o SUS pode oferecer para a gente. Só que essas barreiras, esses buracos, né? Eles acabam dificultando muito, né? A gente dar essa assistência merecida aos pacientes. Então, primeiro de tudo, é né, que esses acadêmicos eles voltem um pouco para essa especialização, né, da, da incontinência urinária. Hoje fala, né, a saúde da mulher, que eu acho que é extremamente importante, né? E acho que a gente tem que buscar mesmo montar esses projetos, pelo menos assim, lá no SER a gente faz muito projeto. Ah, vamos montar o projeto, mandar para o governo, mandar para o Estado, né? Eles avaliam e normalmente assim, depois de uns 2, 3 anos a gente consegue, sabe? Demora um pouco, mas a gente consegue. Então, assim, é até persistência, né? Para continuar aí trabalhando e ganhando, né? Mais espaço aí no, nas prefeituras, no SUS, porque também a fisioterapia, a gente vê que é muito paciente para pouco, né? Fisioterapeuta. Então, assim, montar projetos bacanas mesmo, de novas demandas, de novas visões, né? Que pode estar acontecendo para a gente cercar um pouquinho mais e diminuir esse abismo que existe, né? Por exemplo, entre o ser e a atenção primária. A gente às vezes faz, no ser a gente faz. Agora a gente não está fazendo por conta da pandemia, né? Mas normalmente a gente faz um encontro de fisioterapeutas da rede para passar um pouco, né? Para tentar fortalecer um pouco, né? Essa união, essa rede mesmo de apoio, tanto a gente apoiando, né? Esses profissionais que estão na atenção primária, quanto eles também apoiando a gente, porque a gente não consegue receber pacientes novos se a gente não conseguir essa, essa, essa ajuda deles em estar recebendo, né, os nossos pacientes também. Então, eu acho que é isso, é montar esses projetos mesmo, ter essa persistência mesmo para conseguir ganhar. Porque eu sei que às vezes também é difícil, a gente ganha pouco nessas prefeituras, né? Então, ter essa força de vontade mesmo para estar correndo atrás desses serviços aí. É um conteúdo que a gente vê muito em saúde da mulher, mas pelas informações que você traz aqui, 2/3 dos seus pacientes, né, 94 homens, 54 mulheres. É E que, porque elas procuram mais do que os homens. sim, Então, mas assim, eu falo assim, né, no serviços em geral de incontinência e tudo, fora, tirando a bexiga e neurogênica, porque lá a gente dá uma peneirada. Então, tipo assim, o número de pacientes com AVE, bexiga, com TRM, então, assim,
é maior o número em homens. Então, por isso, no nosso serviço é maior em homens. Mas a procura, né, por assistência na saúde da mulher, eu falo assim, em relação à incontinência urinária e fecal no todo, ela é maior pelas mulheres do que pelos homens. Tanto que, quando eu atendia particular, a minha demanda dos homens era muito pequena. E, às vezes, eles chegavam para mim depois de muito tempo. Por exemplo, fizeram uma cirurgia de prostatectomia, então já podia ter procurado há 15 dias, mas não, eles ficam postergando, porque tem vergonha e porque acham que vão melhorar rápido. Entendeu? Então, esse número aí nosso, eu acredito que seja mais por essas questões neurológicas mesmo. Certo. Não, Emília, muitíssimo obrigado aí pelo seu relato, né? Toda essa sua experiência aí no C4 de Diamantina e desejar sucesso aí para você nesse trabalho. Obrigada. E quem sabe aí, né, a gente desenvolver projetos mesmo, que esses projetos sejam dissipados aí por todo o estado, para ter mais valorização, né? Esse é o nosso objetivo, valorizar, reconhecer ainda mais o trabalho, não deixar ele escondido, né? Porque resultado a gente sabe que tem, evidência tem, pessoas trabalhando, e a gente precisa dar mais destaque a essas pessoas, né? Então, esse é o nosso objetivo principal, e tenho certeza que a gente vai manter aí um diálogo para, quem sabe, né, desenvolver mais esses serviços em todo o estado de Minas. Tá E joia? a gente está aberto aí, Peterson, né? Eu sei que agora a gente com pandemia, né? Mas sei que vocês estão longe, mas aberta a visitação, se vocês quiserem vir com um grupinho pequeno, o ser, assim, ele acolhe muito as pessoas que querem vir conhecer. Então, assim, a gente está, assim, super aberto, vir conhecer a estrutura física, a nossa, né, os nossos fluxos, aí a gente está aberto a ideias, né? Isso aí, sempre a gente tem sempre que estar melhorando, né? Tá buscando o melhor para dar essa assistência a esses pacientes que nós já tem tanto sofrimento na vida, né? Acho que a gente tem que aliviar um pouquinho. Né? Fico muito feliz, Emília, de ver profissionais assim como você, com sangue nos olhos, motivada, né, disponível. É isso que a gente precisa, né? Conversar mais entre os colegas, né? Para diferentes. A gente está longe de alguma forma, mas a pandemia de alguma forma nos aproximou de pessoas de todo o país, né? Então hoje distância física não significa nada, a gente está mais perto de quem está longe, né? Com Então certeza. Essa parte aí foi ótima. tem um lado que vai ficar como legado, Justamente. né? Esse material mesmo que a gente está fazendo agora vai ficar um material disponibilizado para a gente estar sempre visitando e refletindo sobre essa prática, para daqui 10 anos a gente ter uma realidade um pouco melhor, mas para isso depende de muito trabalho agora, né? Sim, com certeza. E aí a gente está aí à disposição para conversar, discutir, se precisar a gente está aí à disposição. Excelente. Tá, então, gente, terminamos aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.